Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vou apresentar para vocês agora a nossa aula, né? Vou mostrar o título e o objeto de conhecimento. Então, hoje nós iremos para a aula de número 73, que tem como título A Crítica Disfarçada de Humor, e o objeto de conhecimento, crítica, humor, ironia presentes nos textos. Então, isso você vai compreender como se dá essa ironia, né, e o humor presente no texto. Vamos à nossa aula? Então, falando de humor e ironia, o que vai provocar o nosso riso? Existem algumas situações como esta, né, que provoca o riso, né? De repente, tem alguém à sua frente que escorrega uma casca de banana e mesmo que não queiramos, mas o riso aparece, né? Outra situação também, olha, quando tem um aluno cansado, né, que a professora está explicando lá e ele está dormindo, com certeza vai provocar o riso de alguém. Outra situação é uma piada, né? Se a piada, né, não for muito boa, a gente vai rir de quem está contando, mas vai provocar o riso da mesma forma. Então agora a gente vai observar, né, alguns jogos de linguagem, que são os recursos que produzem efeito de humor. Temos o humor em palavras com duplo sentido, né? Tem uma palavra, você pode interpretar de duas maneiras ou mais, né? Final inesperado, aquilo que você está lendo, está assistindo, está esperando ali um final e acontece outro. O humor fúnebre, né? Que são aquelas piadinhas que acontecem nos funerais, né? E frases ambíguas, que são as frases também que tendem a ter dupla interpretação. Então, situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa, né? Você espera um final e acontece outro. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. É o que vai acontecer, né, numa apresentação, em um vídeo que nós iremos apresentar para vocês, que quem está assistindo ou quem lê, né, o conteúdo vai esperar uma resposta da criança e ela apresenta outra. Vamos assistir? Olha a laranja, olha a laranja. É doce? Claro que não, moço. Senão eu ia estar gritando, olha o doce, olha o doce. E agora nós iremos conhecer a ironia. O que é ironia, né? A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Então você vai falar o contrário daquilo que realmente você pensa. Então a gente vai acompanhar o trecho do texto de Mário de Andrade. Veja só a ironia presente neste trecho. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Já dá, na leitura a gente percebe, né, a pitada de humor que tem aí, de ironia presente nesse trecho, especialmente aqui nos versos finais. Então o texto mostra o deboche e a irreverência de Mário de Andrade em relação à tradição aristocrática paulistana. A moça, né, de família tradicional, quando ele fala 3 séculos de família, é linda e bem tratada, porém burra. A comparação realizada em expressão popular, burra como uma porta, contrastando com a formalidade na descrição apresentada, até então, reforça o tom irônico que será manifestado pela voz do eu poético, daquele que escreve, né, o poema, no último verso da estrofe. Ele diz, um amor. Então é isso aí, né, a ironia presente nesse trecho do texto. Então, gente, continuando falando de ironia, a gente
vai perceber, né, na leitura do texto, alguns versos que contém este recurso. Então vamos lá ler o texto Negrinha. Você pode acompanhar aí comigo. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva, sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne. E por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, malvagia, longe, na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desesperos. Então aí, gente, vocês, né, ouviram a leitura feita por mim de Monteiro Lobato e com certeza vocês identificaram isso. Então agora eu vou apresentar para vocês, né, dois fragmentos do texto que nós acabamos de ler, né, onde está, né, presente a ironia, tá bom? Então, excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Aí aqui tem, né, um ar irônico, né, referente ao autor do texto, né, porque ele pensa o contrário disso que ele está falando aqui. Temos outro fragmento. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes, apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Isso o reverendo, né? Mas o autor não concordava com isto. Então ele diz, ótima dona Inácia, mas depois de tudo, né, não gostava de criança, não gostava de barulho, de nada, então não poderia ser, né, ótima dona Inácia. Por isso que há ironia aí neste verso. Então no fragmento de Negrinha, um conto, né, de Monteiro Lobato, apresenta ironia em relação à postura da personagem dona Inácia. Nesse caso, essa ironia beira o sarcasmo, porque o narrador, além de construir a personagem através de características contrárias ao que é possível perceber sobre ela por suas atitudes, né, nós vimos lá no texto, intensifica a personalidade ruim de Dona Inácia, criando assim um clima de crítica profunda a essa personagem. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham encontrado, né, em outros versos também a ironia, né? Agora nós iremos para o nosso Aplicando. Então, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Então, vamos para o nosso Aplicando. Leia o texto abaixo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras.
achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto. Gatuno, sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-os na cara. Vês, Peralta? É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, dessa vez ou toma juízo ou fica sem coisa nenhuma. Esse conto de Machado de Assis. Então vamos para o que se pede. Machado de Assis utilizou-se desse texto para explicitar a ambiguidade, delicadeza na descrição dos caracteres, no caso aí as palavras, né? B, o humor escancarado e crítica à família tradicional brasileira. C, através da ironia e humor, o interesse humano. Ou D, a crítica ao comportamento do indivíduo como sujeito e não como objeto da sociedade. Então a gente vai verificar, olha só, no texto, né? Através da ironia e humor, ele mostra o interesse humano. Através de quê? O autor faz uso da ironia para retratar como ocorrem as relações amorosas baseadas em interesses financeiros e introduz uma crítica à hipocrisia, zelada por certos valores morais. Então, dentro do texto, né, ele enfatiza, ironicamente, né, esta relação baseada na situação financeira dos pares. Então, agora vamos para as nossas considerações finais. Nós apresentamos para vocês, na nossa aula de hoje, o efeito de sentido, né, gerado pelo humor e a ironia. Nós temos mais um exemplo aqui de humor para você, veja só. Joãozinho botou uma placa na porta de casa dizendo: cuidado com o cão. Geralmente se coloca essa placa quando a gente tem um cão valente, né, muito grande, mas veja só o que acontece. Aí a mãe dele viu e disse: meu filho, por que você está colocando esta placa se o cão é pequeno, né, se o nosso cão é tão pequeno? Joãozinho respondeu: ora mãe, por isso mesmo, para ninguém pisar nele. Quando você se depara com uma placa desta em uma casa, né, qual é a sua reação? Ficar com medo de entrar. Mas por quê? É porque pode, né, de repente, o cachorro, o cão, pode ser muito grande ou valente. Aí você tem receio de entrar para ele não lhe atacar, né? Então, neste caso, a gente teve outro final, né, diferente. A nossa expectativa era uma e o final foi inesperado. Que isso que é porque ele é muito pequeno, né? As pessoas poderiam pisar nele. Já na ironia, né? Temos aqui um exemplo. Ana é tão inteligente que errou todas as questões da prova. Né? Você já vê na frase, né, no que foi dito na mensagem, que a pessoa que escreveu, quem está falando de forma irônica. Né? Se ela é inteligente, provavelmente ela iria acertar as questões da prova. Mas ele falou aquilo, o inverso do que realmente esta pessoa pensa. Então foram esses os recursos, né, que nós utilizamos neste momento. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, esta, né, foi a nossa aula de hoje. Se você quiser saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital, você pode seguir nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal. Até a próxima!